Salve nação, saudações rubro-negras! O Flamengo tem interesse em Roger Guedes para substituir Gabigol. O que você acha dessa contratação se por um acaso ele chegar no Flamengo? Eu acho, cara, que seria uma contratação muito boa, porque o Roger Guedes é bom jogador. No Corinthians ele fez bastante gols, né? Então eu aprovo. Se por um acaso ele chegar, eu vou falar assim, ó, baita contratação, hein, cara? É isso aí. Vamos ver aqui o que a imprensa está falando, então, do mercado da bola do Mengão. Já chega deixando o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para o Jogo Aberto da Band e também para o canal ESPN Brasil. Link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. O Flamengo tá querendo saber quem? Roger Guedes. Será? Baratinho também essa criança. Barato. Só que não. Novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, só vai tomar posse no dia 18 de dezembro. No entanto, ele já está se movimentando nos bastidores, tanto para reforçar o elenco, quanto para contratações de dirigentes para profissionalizar o futebol. Coordenador-geral das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, é um dos alvos de BAP. A nova diretoria oficializou uma proposta formal ao dirigente para assumir o mesmo cargo no rubro-negro e trabalhar junto com José Boto, que tem conversas adiantadas para ser o novo diretor de futebol. Além disso, Roger Guedes é um dos nomes na mira da atual gestão para 2025. O jogador de 28 anos está no Al Rayyan do Catar desde agosto do ano passado. Pelo clube qatari, ele esteve em campo em 46 partidas, marcou 34 gols e contribuiu com 6 assistências. Considerado um bom nome para substituir Gabigol, a intenção da diretoria do time da Gávea é contar com Roger Guedes de forma definitiva. O Al Rayyan aguarda o Flamengo encaminhar os valores para continuar as tratativas. Ele tem contrato com o clube do Catar até o meio de 2027. No Fluminense, John Kennedy está fora dos planos. Vamos pular o Fluminense, né? Tá aí uma dinâmica completa dos times do Rio de Janeiro, dos principais. O Flamengo com essa história de Roger Guedes. Hoje tem o Luiz Araújo, tem o Cebolinha pelos lados, não é? Dá para jogar ali com Plata também. Precisa de mais esse perfil? Rapaz. Não, claro que o Roger Guedes é um ótimo jogador. Mas é a necessidade do Flamengo hoje? A saída do Gabigol abre essa brecha, né? Para um atacante, né? Vamos começar a pensar nessa forma. A saída do Gabigol abre essa brecha. O Gabigol ali 9, um segundo atacante. O Roger consegue fazer também essa função, consegue até jogar pelos lados do campo. Ele é mais móvel, né? E aí aquela questão também que a gente fala muito aqui, Loirão, do elenco, de qualificar o elenco. Com a temporada do jeito que é, correria, viagens, jogos atrás de jogos. Você precisa ter um elenco de muita qualidade para lutar na parte de cima das competições. E o Pedro só volta no meio do ano, né? Que o Pedro é um titular absoluto do Flamengo, é um cara que estava fazendo uma temporada impecável e aí tem a lesão na seleção brasileira, treinando pela seleção. Então pode ser, mas eu até imaginava que o Flamengo ia tentar buscar um centroavante mais parecido com o Pedro. Agora, se o Roger Guedes viesse, lá, claro, né? É um jogador que tem as suas qualidades. A gestão é nova agora também, né? Qual que é o pensamento? Vamos gastar muito, porque o Roger Guedes não é barato. Vamos gastar bastante? Não vamos gastar, vamos tentar manter ali o padrão de gestão que foi feito até agora, que por sinal com muito sucesso, porque o resultado está aparecendo já com títulos e com boas atuações. Então, vamos ver qual que vai ser a filosofia dessa nova gestão do Flamengo. Uma perguntinha bem capciosa, só para mudar um pouquinho o ângulo. Para você, o Flamengo, para a temporada que está chegando, é mais favorito que o Botafogo? Loirão, é uma boa pergunta, porque a gente não sabe como é que vai vir esse Botafogo e a gente também não sabe como é que vai vir o Flamengo. Porque provavelmente acontecerá saídas, tanto do Botafogo quanto do Flamengo, mas eu acho que o Flamengo vai estar incomodado com um bom momento do Botafogo e vai tentar reforçar bem o elenco para fazer frente com o Botafogo na temporada que vem. E agora eu concordo com você, a gestão é diferente, já se fala muito no aspecto financeiro, que com o Rodolfo Landim, o Marcos Braz, não era um assunto tão transparente, tão direto, e o Flamengo tem uma folha salarial muito alta, sem ser SAF, esse é um problema, e a gente vê que é um time que já tem bons nomes, mas que vai precisar de algo mais mesmo para 2025. E aumenta a expectativa, né? Quando surge o nome de Roger Guedes no Flamengo, aumenta a expectativa de como virão esses clubes, né? Inclusive o Palmeiras, que provavelmente vai estar
correndo atrás do mercado, monitorando para tentar trazer 2, 3, enfim, jogadores de qualidade para tentar resolver a situação do Palmeiras na temporada que vem também. Agora, e essa história do João Paulo Sampaio chegando, a gente sabe que vem de sucesso, não é? Sim. Em rivais do Flamengo, mas agora poderia participar também dessa nova gestão e desse novo processo envolvendo base e o clube profissional. O trabalho do JP, ele é, enfim, excelente, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar ele, conversar com ele, um conhecimento na base impressionante. Segundo o JP, ele se sente muito confortável nessa área, em cuidar da base, na formação, então não sei se a mudança de trabalho para ele, ter pé no profissional, vai ser diferente para ele, ou se é isso que ele quer, ou se ele quer continuar cuidando da formação de jogadores, que até o momento ele vem fazendo um trabalho de muita excelência. Daqui a pouquinho, notícia. Galera, agora temos aqui um corte do Sport Center para falar do mercado da bola do Mengão, da nova diretoria e muito mais. Vamos lá pro vídeo, simbora. Irrigação dos gramados ali de treino. Tá certo. Entendeu? Bom, tá bom. Eu só mas eu me questiono por que não tem água lá. Não tem, mas é mais caro. Você puxar da torneira pra jogar, a gente tem que ser sustentável também, né, Marcelo? Tá bom. É mais caro, então... A água sai do mesmo canto. A água de lá, a água de cá, a água do caminhão, a água do... Tá bom, aí tudo bem. Tá bom. Vamos lá, Rio de Janeiro, Bruno Vicari. Vamos, porque uma coisa também tá ligada à outra, viu, Pedro? Essa questão que envolve a nova direção de futebol do Flamengo e também o João Paulo Sampaio, que é o responsável pela base do Palmeiras. Existe uma reestruturação muito grande também por aí, não é, Pedro? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, um abraço aí. Ó, só para avisar, a foto chegou em mãos aqui, hein? Pude observar aquela foto e realmente surpreendente. Mais um abraço para você, um beijo para Marcela, abraço a todos aí no estúdio. De fato, está em curso uma reestruturação do futebol, que é o carro-chefe do clube, né? Mexe bastante com as eleições, enfim. E o BAP, Luiz Eduardo Batista, foi eleito presidente na segunda-feira, 1.731 votos, então ele começa a tocar essa reformulação. O João Sampaio, né, foi contactado aí pelo Flamengo para fazer parte, ele que é o gestor coordenador ali da base do Palmeiras e fez parte das revelações importantíssimas aí, essas joias raras, o Estevão, o Hendrick também. Então o Flamengo tentando tocar a sua reestruturação do departamento de futebol com ele. Vamos ver se ele vai aceitar ou não a proposta do BAP. Tem toda a questão financeira, o Flamengo poderia pagar multa rescisória e tudo mais. Além disso, o José Boto poderia chegar também para ser o diretor executivo de futebol. A situação mais encaminhada, o Flamengo conversando com ele para ter essa reestruturação e o Felipe Luiz permanecer como o treinador. Tem contrato até 2025 e aí sim o Flamengo vai aos poucos mapeando toda a situação, a gestão na verdade, a futura gestão vai mapeando toda a situação do Flamengo atualmente. A previsão é de que o clube tenha 3 milhões de reais em caixa ao fim deste ano, então talvez seja necessário puxar um pouco as rédeas aí da questão financeira. Houve investimentos muito altos no terreno do gasômetro ali para a construção do estádio, 150 milhões de reais por aí, e também do Alcaraz, custou 20 milhões de dólares parcelado, etc. Mas o clube tem compromissos e também chegaram Alexandro, Plata, Michael, enfim, investimentos poupudos do Flamengo. Então vai dar uma puxada no freio de mão na questão financeira. O primeiro trimestre de 2025 é a maior preocupação para tocar e o Flamengo pode ter que vender alguns atletas para dar aquela equilibrada ou até recorrer a empréstimos, mas no caso de empréstimos aí elevaria a dívida. Não é uma situação alarmante financeira, mas o Flamengo quer ter todo o cuidado que sempre teve para estar bem financeiramente, como esteve na última década, um pouquinho acima, 12 anos por aí, que está muito bem financeiramente. Em relação a reforços, serão reforços pontuais inicialmente e aí uma informação dos companheiros do GE, o Flamengo teria interesse no Roger Guedes, atacante que está no Catar, passou pelo Corinthians, passou pelo Palmeiras, enfim, aqui no futebol brasileiro, fez um certo sucesso, seria uma boa alternativa para o Gabigol, Gabriel Barbosa, que deixa o clube ao fim de dezembro. Então é todo um processo de reestruturação, tem muita coisa aí para falar do Flamengo, as coisas estão em curso, mas repito, tem que ter essa questão financeira e a informação dos companheiros do GE
Roger Guedes seria um nome que interessaria ao Flamengo. Vamos conversar sobre isso. Você fica por aí, tá, Pedro, para a gente falar mais sobre o Flamengo? Olha os números do Roger Guedes no Al Rayyan. Em 2023, 2024, em 28 jogos, 23 gols, 4 assistências. Minutos dele para participar de um gol, 92,2. Já em 24, 25, em 21 jogos, 11 gols e 1 assistência. 150 a minutagem até a participação em um gol. Bruno. Pedro, até em cima das informações que você passou, Muito eu queria bom, até hein? trocar uma ideia com você diante de algumas coisas que eu apurei envolvendo essa nova direção de futebol do Flamengo. Já existe, Pedro, esse acerto com o José Botto para ser o novo diretor de futebol do clube. É uma figura muito importante, principalmente lá no mercado europeu. Como o Pedro falou, ele tem contrato ainda na Croácia, mas ele deve vir ao Brasil até o final do ano para assinar, de fato, o que eles já têm acertado verbalmente. Tá? Boa. E ele já chega ao Brasil com uma primeira missão, que é tirar o João Paulo Sampaio do Palmeiras. E por que essa primeira missão? Porque o Flamengo já fez 2 propostas ao dirigente da base do Palmeiras. Já fez 2. Ele recusou a primeira, recusou a segunda, porque ele, nesse momento, não tem a intenção de deixar o Palmeiras ir para nenhum outro clube, não ir para o Flamengo também. Mas qual é essa carta na manga que o Flamengo tem? Justamente o José Botto. Porque os dois têm bom relacionamento justamente de mercado. Ele é um cara que captava muito bem jogadores quando esteve no Benfica por 10 temporadas, depois no Shakhtar, e quantos jogadores brasileiros o Shakhtar contratou também nos últimos anos. Então eles têm esse relacionamento e o Flamengo assim, entende que a última cartada que tem é fazer com que o José Botto convença o João Paulo Sampaio a deixar o Palmeiras. Até agora ele não conseguiu. O João Paulo não quer sair, mas recusou as 2 propostas que o Flamengo fez. Mas o Flamengo ainda tem essa esperança, Jailson. É uma diferença já de perfil mesmo, né, Bruno? A gente, enfim, sabe que os últimos anos da base do Flamengo, poucos jogadores foram utilizados mesmo. Só os que furaram a bolha. Assim, João Gomes, quando acabou furando ali a fila ali de volante, agora o próprio Wesley na lateral direita, mas a base do Flamengo recentemente está sendo mais utilizada para venda e aí o Flamengo usa essa verba, né, financeira para adquirir jogadores ali na maturidade, né, que fala, que é ali entre os 26 e os 28 anos. Everton Araújo, né? Esse movimento que você está trazendo aqui para a gente já é uma situação completamente diferente. Já é por exemplo, o profissional do Palmeiras, João, que você falou. É o João Paulo. Ele que eu fui ler hoje para estudar, para falar, ele vendeu 1,8 bilhão. Né? Pois é. Na base do Palmeiras. Já pensou? Ele é o maior funcionário do Palmeiras, no final das contas. Se a gente for olhar mesmo, ele é mais importante, pelo menos na parte financeira, é mais importante que o Abel. A gente não sabe quanto ele ganha, mas ele ganha pouco. Exatamente. Porque É isso, tirou Bruno. 2 bilhões Tá ganhando do clube. pouco, tá ganhando Eu não sei quanto é, mas que ele ganha pouco, ele ganha pouco. foi responsável pela formação, né, ali do Hendrick, do próprio Estevão, que foram as últimas grandes vendas. Aquela foto que é muito emblemática, né, de um dos CTs do Palmeiras da base, que é aqui não pode ter treinador, aqui Isso. só pode ter formadores e futebol leve, enfim. Já é um movimento diferente. Não estou aqui falando que a base do Flamengo não está revelando jogadores. Não é isso que eu estou falando. Só estou falando que a base do Flamengo não está... o profissional do Flamengo não está utilizando esses jogadores que são revelados da forma, por exemplo, que o Palmeiras utiliza. O Palmeiras, eu estava vendo que o Palmeiras, enfim, diversos jogadores nos últimos anos, desde 2020, se eu não estou enganado, que sempre tem um jogador da base do Palmeiras em campo, pelo menos um jogo. Desde o Patrick de Paula, né? Sempre Gabriel tem um Menino. jogador da base sendo utilizado Do Jesus, Do Jesus até um pouco antes, né? Foi o primeiro. profissional. É verdade. Então, já é uma mudança significativa. Tanto o scout, de você parar de pagar caro nos jogadores, quanto, enfim, o João Paulo aí para aprofundar o trabalho na base. É fazer a base trabalhar para você, né, Mar? Ver como é que são as coisas, né? Assim, a gente está aqui dando os parabéns, o Palmeiras utilizar um jogador de base desde 2020, né? E a gente fala, mas é muito difícil o jogador... Depois que você fica milionário, é muito difícil você dar espaço para o jogador da base. Né? O Manchester United usa um jogador da base desde... Todo mundo sentado? 1937. Sério? 1937. Caraca. O Nottingham Forest desde 1941. Olha isso. Então, passa por filosofia, gente. Passa muito por filosofia. E eu gosto quando o Flamengo
olha com mais carinho para a formação. Eu não estou falando que forme mal, tá? Estou falando quando dá uma mudança de filosofia. Quando olha para a base e pensa, a base pode... É o futuro. Não só me sustentar, Paquetá, Vinícius Júnior. É isso. Mas a base pode me ajudar. Pena que esse movimento, não estou falando do Flamengo, né? Esse movimento, de forma geral, no Brasil, ele passe por o caixa tá mais vazio esse ano. Exato. Não deveria ser assim. Passa por falta de opção e não por planejamento. Mas, ainda que por linhas tortas, eu acho uma ótima saída. Porque nós vivemos em um país de 200 milhões de habitantes. Claro. Ou seja, deve ter muito jogador por aí, né? Deve ter muito jogador a ser garimpado por aí. Pedro, então, assim, a gente vai aguardar nessas próximas semanas, até o final do ano, a chegada do José Botto ao Flamengo para oficializar, para assinar esse contrato que já está apalavrado e ver se ele consegue convencer o colega dele, João Paulo Sampaio, a sair do Palmeiras, algo que até agora o Flamengo não conseguiu. Pois é, Bruno. O nome do José Botto já era muito comentado desde que o BAP anunciou a sua candidatura a presidente do Flamengo. Circulava muito nos bastidores, mas lógico que assim, ninguém divulgava isso para não servir de trampolim eleitoral na questão. Outros nomes circulavam também nas outras chapas, enfim, cada um dava o seu pitaco ali, o seu spoiler do que poderia apresentar. E de fato apareceu o nome do José Botto, mas faz parte de toda uma reestruturação do clube. Enquanto vocês estavam falando aqui, a nova gestão do Flamengo, inclusive, soltou uma nota, por exemplo, um exemplo, tá? Dizendo assim: estamos aguardando o início do processo de transição, por isso recomendamos fortemente aos fornecedores atuais ou potenciais novos fornecedores do clube que evitem a assinatura de novos contratos ou a realização de alterações, renovações contratuais até o início da nova gestão em 1º de janeiro de 2025. Então, assim, para evitar novos acertos, contratos para fazer agora nesse fim, porque vão passar um pente fino para observar tudo que está acontecendo, que passa também pela questão financeira. E sobre a base, o Flamengo sempre deu atenção à base. Nos últimos anos teve revelações importantes, que foi até que deixou um caixa importante no início da gestão do Rodolfo Landim, por exemplo, a valores a receber de Vinícius Júnior, de Paquetá também, depois teve a venda do Renier, que foi muito importante, e vários jogadores foram vendidos, assim, você tem o Rodrigo Muniz, Matheus França, enfim, jogadores que colaboraram nesse sentido. Você teve o João Gomes, que foi titular na campanha de campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, e agora o Flamengo termina em 2024 com o Wesley na lateral direita e o Everton Araújo no meio de campo. Então o Flamengo de alguma maneira ainda tem sim os seus jogadores, o Wesley muitíssimo valorizado, né? Teve uma oferta de 20 milhões de euros da Atalanta, acabou não fechando o negócio de prazo, mas a expectativa é de que receba ofertas poupudas. Então, para melhorar ainda mais a questão da base aí, que o Flamengo está tentando reestruturar e ter essa tabelinha aí de Botto e Sampaio. Bruno. Nossa, Pedro, obrigado, viu? Rapidinho, tá encerrando o programa, o Botafogo tá escalado. Galera, então é o seguinte, veja bem, que contratação se por um acaso acontecer, galera. Roger Guedes, 46 jogos no Al Rayyan, 34 gols e 6 assistências. Cara, números impressionantes. São números muito bons, galera. Meu pai do céu, 34 gols, 6 assistências em 46 jogos. É muita coisa, não é? Pois é. Já estamos começando bem, só falta a negociação dar certo, né? Mas isso pode demorar um pouco, galera, porque tem que acontecer ainda a transição, né? O Rodolfo Landim tem que passar a faixa para o BAP, né? Faixa do presidente, e depois as coisas vão acontecer. A reformulação no departamento de futebol já começou, né? O Botto já está certo com o Flamengo, deve vir ao Rio para assinar o contrato, né? E o Flamengo também quer o João Paulo do Palmeiras. Esse cara que revela os garotos aí do Palmeiras, né? O Palmeiras já faturou com esse cara, 1,7 bilhões em vendas, né? Tem o Luiz Guilherme, tem o Endrick, tem o Estevão, tem outros jogadores aí da base que renderam
uma grana braba, né? Uma grana alta para o Palmeiras, graças ao João Paulo, que é o olheiro, né? Que é o especialista aí da área, que recruta os garotos da base para o profissional. Bacana, né? Já começou então a reformulação no departamento de futebol do Flamengo. A comissão técnica será mantida segundo ao Luiz Batista, o BAP. Tem que ser, né, galera? Você é louco. Luiz Eduardo Batista, né? O BAP. Valeu, deixa o like aí para ajudar, se inscreva aqui no canal para não perder nada. Falou do Mengão, eu trago aqui para vocês os cortes. Saudações rubro-negras e fui!